Meu nome é Osvaldo. Minha história não é sobre gritos ou confrontos, mas sobre o peso do silêncio e o eco da invisibilidade. Para a minha família, sou apenas um fantasma que perambula por esta casa, uma sombra que se move entre as paredes e o eco silencioso que ninguém mais se dá ao trabalho de escutar. Uma presença que ocupa espaço, mas que, para todos os efeitos, não tem voz. E a verdade é que, em algum momento, eu permiti que chegasse a esse ponto. Eu comecei a me esconder na minha própria casa para não ter que enfrentar o olhar de nojo da minha filha, Carla, e do meu genro, Gustavo. Foi uma fuga silenciosa, um autoexílio dentro do meu próprio lar. O estopim para a minha decisão de agir, que mudaria o meu destino para sempre, foi na noite do meu aniversário de 75 anos. Eles organizaram uma festa, não por amor ou por celebração, mas por uma obrigação social, um espetáculo para manter as aparências diante dos amigos e familiares que, curiosamente, pareciam mais entretidos em seus celulares do que com o aniversariante. Para eles, era apenas um evento, uma formalidade. Para mim, era a última e frágil esperança de um momento em que eu pudesse me reconectar com a família que eu construí com tanto sacrifício. E eles fizeram questão de me lembrar que essa esperança não passava de uma fantasia tola e patética. A noite estava fria e úmida lá fora, mas dentro da sala de estar, o clima era mais gelado e opressor. Eu estava sentado na minha velha poltrona de couro, o centro da festa, mas me sentindo mais distante e isolado do que nunca. Os risos eram altos, o barulho dos copos de champanhe se chocando ecoava no ambiente, e as vozes se misturavam em uma sinfonia vazia. Meus netos, que eu tanto amava, olhavam para mim com um misto de pena e desconforto, um reflexo do que viam em seus pais. O bolo, com suas velas prateadas em forma do número 75, estava em uma mesa ao meu lado, intocado. Apenas um objeto de cena em um teatro de aparências. Se você está gostando desta história, já deixa o seu like para que ela alcance mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder o restante dessa jornada e ative as notificações. Além disso, eu adoraria saber qual parte do roteiro te fez dar play nesse vídeo. Então comente abaixo. Agora, pegue o seu café, relaxe na sua poltrona e continue me escutando, porque o que eu vou te contar hoje é uma história sobre silêncio, vingança e o verdadeiro significado de ser invisível. Gustavo, meu genro, um homem que se considerava o grande empresário da família e o único a ter sucesso, ergueu uma taça de champanhe e começou o brinde. Eu sorri, esperando as palavras de carinho, mas o que ele disse me cortou por dentro de uma forma que poucas palavras conseguiram. Ele não falou sobre os anos que eu vivi, sobre a sabedoria que a vida me deu, ou sobre as minhas pequenas vitórias e alegrias. Ele falou de eficiência e liberdade. Ele disse com uma voz cheia de ironia e um sorriso que não alcançava os olhos: "A vida longa do Osvaldo, que sua jornada seja tão longa quanto sua capacidade de nos atrasar. Afinal, a casa está no seu nome e, bom, precisamos esperar que o senhor saia do caminho. A papelada precisa ser resolvida. A festa acaba quando a festa termina. Mas não é assim pra gente, né, pessoal? Precisamos de agilidade." Um riso gelado e superficial ecoou na sala, o eco daquela humilhação pública. Minha filha, Carla, me lançou um olhar de desprezo e, para piorar a minha dor, completou a piada de mau gosto com a qual parecia totalmente alinhada. "Ele está apenas sendo prático, pai. Afinal, a casa está no seu nome e precisamos pensar no futuro, no nosso futuro." As palavras dela, frias e calculadas, foram a lança que perfurou o meu peito. A dor foi avassaladora, mas me forcei a sorrir como sempre, para não causar problemas.
O riso dos meus netos, que eu tanto amava, se misturou ao som da campainha. Um homem de terno, com uma pasta na mão, entrou na sala. Todos o cumprimentaram, mas quando ele se virou para mim, sua expressão de respeito me pegou de surpresa. Senhor Osvaldo, ele disse com uma voz solene, o senhor me pediu para vir hoje à noite para assinar os documentos, certo? O advogado da família pediu para agilizar, para que o senhor não tenha mais que se preocupar. A sala ficou em um silêncio total. Todos os olhares se voltaram para mim. A expectativa e a ganância brilhavam nos olhos deles, na certeza de que eu estava passando a procuração dos meus bens para eles. Mal sabiam que minha mente havia corrido para o dia em que procurei o advogado, 3 meses atrás. Eu quero me livrar de um fardo, da minha casa, do meu dinheiro. Eu não quero mais nada, eu disse. Ele me olhou, intrigado. O que o senhor vai fazer? Vou começar uma nova vida, em um lugar onde a minha liberdade não tem preço, onde não preciso lidar com a ganância das pessoas. Eu vou me vingar, mas não com raiva, com o silêncio. E foi naquele momento, naquela noite de aniversário, que eu percebi que o meu plano tinha que começar. A partir daquele momento, a minha demência seria a minha maior arma, e eu faria com que cada um deles se arrependesse de ter me subestimado. O plano de se tornar invisível, de transformar a dor em uma arma, começou na manhã seguinte ao meu aniversário. Eu acordei, mas decidi não me levantar da cama. Fiquei ali, imóvel, com os olhos fixos no teto, observando os desenhos das rachaduras. A luz do sol entrava pela janela, mas meu mundo se resumia a essa pequena tela mental acima de mim. Quando Carla entrou no quarto com o café da manhã, o aroma de café fresco e pão torrado flutuou no ar, mas eu fingi não perceber nada. Ela me chamou 2, 3 vezes. Sua voz, antes impaciente, agora com um tom de preocupação fingida. Pai, o senhor está bem? O que aconteceu? Ela insistiu, o tom quase cômico de tão falso que era. Eu apenas olhei para ela, sem expressão, e soltei um gemido baixo. A preocupação dela se transformou em um alívio quase palpável. Ah, ele está tendo um daqueles dias. Tinha que ser logo agora. A gente precisa sair. Ela sussurrou para si mesma, acreditando que eu não a ouviria. E foi nesse exato momento, enquanto ela me dava as costas, que eu soube que a minha atuação estava funcionando. Era o primeiro passo de um longo caminho. No café da manhã, a mesa era o meu palco de teatro. Eu me sentei e olhei para o meu prato, mas não comi. Peguei a colher e, em vez de levar a comida à boca, comecei a bater no prato, fazendo um barulho irritante e repetitivo. Meus netos riram, mais um riso nervoso, e Gustavo me olhou com um desprezo que ele nem tentou esconder. Pai, o que o senhor está fazendo? Pare com isso. Está nos envergonhando na frente da Maria, sussurrou Carla, referindo-se à empregada. Eu a encarei com os olhos sem vida e continuei batendo a colher, o som do metal no porcelanato ecoando pela cozinha, quebrando o silêncio. Ela então, com raiva, pegou o prato e o levou para a cozinha. Eu não reagi, mantendo a minha expressão vazia. A humilhação que antes me atingia não me alcançava mais, porque eu estava no controle, mesmo que eles não soubessem. Naquela tarde, enquanto eles estavam na sala, eu me levantei e fui em direção à porta de entrada. Gustavo me segurou, seu braço forte me parando. Onde o senhor vai? Sabe que não pode sair sozinho. Eu o olhei sem entender e apontei para a parede. O sol está brilhando lá, eu disse, com uma voz de criança, e tentei abrir a porta. Ele revirou os olhos e me sentou de volta na poltrona, como se eu fosse um boneco velho. Ele está piorando. O que vamos fazer com ele? Disse ele para Carla. Eles não viam a dor em meus olhos, apenas a demência que eu lhes dava como presente, uma desculpa perfeita para a minha total incapacidade. Nos dias que se seguiram, a minha performance se aprofundou.
Eu comecei a conversar com as paredes, a chamar as fotos de minha família de verdade e a sorrir para o nada. A casa se tornou o meu palco. Eu ouvia as conversas deles, as reclamações sobre a minha incapacidade e as discussões sobre a herança que já consideravam como deles. Ele não se lembra mais de nada, Gustavo, disse Carla ao telefone com o irmão dela. Não vai se lembrar dos bens, da conta no exterior ou de onde escondeu os títulos da empresa. Gustavo, confiante, sussurrou para a esposa uma noite. Ele está cada vez mais confuso. Em breve, a papelada será apenas uma formalidade. O velho não será mais um problema. A cada palavra deles, o meu plano se tornava mais concreto. Eu estava coletando evidências, observando seus movimentos, conhecendo a fundo suas fraquezas, a sede de dinheiro que os cegava. O silêncio se tornou meu escudo, a invisibilidade, minha armadura, e a cada humilhação, a cada desprezo, o meu plano de vingança crescia. Eu fingia não saber o que era o dinheiro, o testamento ou os bens que eles tanto cobiçavam. Eu andava pela casa com um sorriso vazio, um olhar perdido, e a cada passo eu me sentia mais perto de uma vingança que os faria desejar nunca ter me subestimado. O jogo de fingimento que eu comecei a jogar evoluiu de maneira rápida e assustadora. Eu não estava apenas me escondendo, estava me tornando um observador onisciente, uma testemunha silenciosa da decadência da minha própria família. Meu olhar, que antes era de dor, agora era de estudo. As conversas que antes me machucavam se tornaram peças de um quebra-cabeça. Eu comecei a entender o quão fundo era o poço da ganância em que minha filha e meu genro haviam caído. Eles pararam de fingir na minha frente, convencidos de que minha mente estava em um lugar distante, em um passado esquecido. A casa se tornou um escritório, onde eles discutiam livremente os planos de me afastar permanentemente e de se apossarem de tudo que um dia foi construído com amor e sacrifício. Eu os ouvia, sentado na minha poltrona, com um sorriso vazio nos lábios, enquanto eles falavam sobre o meu futuro como se eu fosse um objeto, uma peça de um jogo de xadrez que precisava ser removida. Uma noite, ouvi Gustavo conversando com um amigo, o tom de voz arrogante e confiante. A papelada já está quase pronta. O advogado disse que, com a condição dele, será uma formalidade. O velho não se lembra de nada, nem do próprio nome. É só uma questão de tempo até a gente ter a casa e o dinheiro. A cada palavra dele, eu senti uma mistura de nojo e uma força que eu não sabia que ainda possuía. A demência que eles julgavam ver em mim era, na verdade, um escudo. Eu estava catalogando cada frase, cada ação. Eu observava como eles inspecionavam os cômodos da casa, como se já fossem deles, falando sobre reformas, sobre a piscina que iriam construir no quintal, sobre as viagens que fariam com o dinheiro da minha aposentadoria. Era como ver abutres voando sobre a carcaça de um animal que eles pensavam já estar morto. A minha atuação atingiu o auge quando um dia peguei o meu álbum de fotografias. Aquele álbum era a minha vida, a minha história. Eu o folheei com a minha mão trêmula, mas não de velhice ou fraqueza. A minha mão tremia de raiva. E quando Gustavo entrou na sala, eu olhei para ele com um sorriso bobo e perguntei: "Quem é essa moça, meu filho? Ela se parece com a minha Carla." Ele me olhou com um desprezo óbvio e disse: "É a Carla, pai, sua filha, mas não se preocupe, o senhor não precisa lembrar de nada." Ele pegou o álbum da minha mão e jogou-o sobre a mesa de centro. Ele não sabia o que significava aquele álbum, não sabia o que aquelas fotos representavam. Ele não sabia que cada foto era uma memória, um motivo para eu lutar. E foi naquele exato momento que eu soube que não podia mais me esconder. Eu tinha que lutar. A luta não seria com palavras, porque eles já não me ouviam. A luta seria com ações, com o silêncio. No dia seguinte, eu liguei para o advogado. Eu quero a minha casa de volta, quero a minha vida de volta, quero o meu nome de volta.
Eu disse, a voz cheia de determinação. Ele me olhou surpreso. Mas o senhor não havia me dito que queria se livrar de tudo? Deixar tudo para a sua família? Eu sorri. Eu disse, mas eu não disse para qual família. E eu não disse para que família. Eu disse para a família que eu queria. O plano, que antes era uma vingança silenciosa, se tornou um plano de justiça. Eu não queria machucá-los. Eu queria que eles aprendessem que a ganância tem um preço, que a falta de amor tem um preço, e que o desprezo tem um preço. E eu, Osvaldo, não era um velho senil. Eu era o juiz. E a sala de estar da minha casa se tornaria o tribunal onde a sentença seria lida. O plano de se tornar invisível, de transformar a dor em uma arma, começou na manhã seguinte ao meu aniversário. Eu acordei, mas decidi não me levantar da cama. Fiquei ali, imóvel, com os olhos fixos no teto, observando os desenhos das rachaduras. A luz do sol entrava pela janela, mas meu mundo se resumia a essa pequena tela mental acima de mim. Quando Carla entrou no quarto com o café da manhã, o aroma de café fresco e pão torrado flutuou no ar, mas eu fingi não perceber nada. Ela me chamou 2, 3 vezes, sua voz, antes impaciente, agora com um tom de preocupação fingida. Pai, o senhor está bem? O que aconteceu? Ela insistiu, o tom quase cômico de tão falso que era. Eu apenas olhei para ela, sem expressão, e soltei um gemido baixo. A preocupação dela se transformou em um alívio quase palpável. Ah, ele está tendo um daqueles dias. Tinha que ser logo agora. A gente precisa sair. Ela sussurrou para si mesma, acreditando que eu não a ouviria. E foi nesse exato momento, enquanto ela me dava as costas, que eu soube que a minha atuação estava funcionando. Era o primeiro passo de um longo caminho. No café da manhã, a mesa era o meu palco de teatro. Eu me sentei e olhei para o meu prato, mas não comi. Peguei a colher e, em vez de levar a comida à boca, comecei a bater no prato, fazendo um barulho irritante e repetitivo. Meus netos riram, mas um riso nervoso, e Gustavo me olhou com um desprezo que ele nem tentou esconder. Pai, o que o senhor está fazendo? Pare com isso, está nos envergonhando na frente da Maria, sussurrou Carla, referindo-se à empregada. Eu a encarei com os olhos sem vida e continuei batendo a colher, o som do metal no porcelanato ecoando pela cozinha, quebrando o silêncio. Ela então, com raiva, pegou o prato e o levou para a cozinha. Eu não reagi, mantendo a minha expressão vazia. A humilhação que antes me atingia não me alcançava mais, porque eu estava no controle, mesmo que eles não soubessem. Naquela tarde, enquanto eles estavam na sala, eu me levantei e fui em direção à porta de entrada. Gustavo me segurou, seu braço forte me parando. Onde o senhor vai? Sabe que não pode sair sozinho. Eu o olhei, sem entender, e apontei para a parede. O sol está brilhando lá, eu disse, com uma voz de criança, e tentei abrir a porta. Ele revirou os olhos e me sentou de volta na poltrona, como se eu fosse um boneco velho. Ele está piorando. O que vamos fazer com ele? Disse ele para Carla. Eles não viam a dor em meus olhos, apenas a demência que eu lhes dava como presente. Uma desculpa perfeita para a minha total incapacidade. Nos dias que se seguiram, a minha performance se aprofundou. Eu comecei a conversar com as paredes, a chamar as fotos de minha família de verdade e a sorrir para o nada. A casa se tornou o meu palco. Eu ouvia as conversas deles, as reclamações sobre a minha incapacidade e as discussões sobre a herança que já consideravam como deles. Ele não se lembra mais de nada, Gustavo, disse Carla ao telefone com o irmão dela. Não vai se lembrar dos bens, da conta no exterior ou de onde escondeu os títulos da empresa. Gustavo, confiante, sussurrou para a esposa uma noite. Ele está cada vez mais confuso. Em breve, a papelada será apenas uma formalidade. O velho não será mais um problema.
A cada palavra deles, o meu plano se tornava mais concreto. Eu estava coletando evidências, observando seus movimentos, conhecendo a fundo suas fraquezas, a sede de dinheiro que os cegava. O silêncio se tornou meu escudo, a invisibilidade, minha armadura. E a cada humilhação, a cada desprezo, o meu plano de vingança crescia. Eu fingia não saber o que era o dinheiro, o testamento ou os bens que eles tanto cobiçavam. Eu andava pela casa com um sorriso vazio, um olhar perdido, e a cada passo eu me sentia mais perto de uma vingança que os faria desejar nunca ter me subestimado. O disfarce da demência se tornou minha segunda pele, uma armadura de invisibilidade que me permitia mover por entre os cômodos da minha própria casa, testemunhando a ganância de perto. Eu não era mais o velho frágil. Eu era um fantasma, uma sombra que passava despercebida. Era como se a minha mente tivesse construído uma muralha ao redor da minha sanidade, e do lado de dentro eu observava cada movimento, cada sussurro, cada plano maligno que minha família orquestrava. A casa, que um dia foi um lar de amor e risos, se transformou em uma prisão, mas a ironia é que eu era o carcereiro, e eles, os prisioneiros da própria ambição. Meu plano silencioso, que começou com a observação, evoluiu para a ação. Uma noite, fingindo que estava à procura do meu cachorrinho imaginário, Totó, eu entrei no escritório de Gustavo. Ele havia esquecido a porta aberta, um erro que custaria caro. O escritório, com sua mesa de madeira imponente e estantes cheias de livros que ele nunca lia, era o centro de suas operações. Eu comecei a remexer nos papéis, com minhas mãos trêmulas e desajeitadas, a mesma mão que antes ele segurava com tanto desprezo. Encontrei uma pasta com o meu nome. A palavra procuração estava escrita em letras grandes e negrito. Dentro havia um documento para a transferência dos bens, incluindo a casa e a minha conta bancária. Eles estavam agindo rápido, mais rápido do que eu imaginava. Fingi que estava procurando por algo, então peguei a pasta e a folheei com meu olhar vazio. Escutei passos e ouvi a voz de Carla me chamando. Pai, o que o senhor está fazendo aí? O que é isso na sua mão? Eu sorri e respondi com a voz embargada de senilidade. Essa moça me pediu para guardar os cadernos dela. Ela disse que era para a aula de artes. Carla pegou a pasta das minhas mãos. Sua expressão era de raiva e impaciência. Pai, são só papéis velhos. Você não precisa se preocupar. Eu cuido de tudo. Ela então me pegou pelo braço e me levou para a sala, mas não sem antes me dar uma bronca. Você não pode ficar mexendo nas coisas dos outros, pai. Isso é feio. Ela não sabia que aqueles papéis velhos eram a prova da traição deles, a prova de que eles não tinham mais limites. Eu continuei a fingir que não entendia, com meu sorriso vazio. A minha atuação se aprofundou. Eu comecei a fazer perguntas que pareciam inocentes. Uma tarde, enquanto tomava café, eu olhei para Gustavo e perguntei: quando vamos para a fazenda? Ele me olhou, confuso. Fazenda, pai? Que fazenda? Eu olhei para ele com os olhos sem vida e continuei. A fazenda, aquela que você comprou, a que a gente vai passar o feriado. Eu sempre quis ir para a fazenda. Eu sempre gostei de fazenda. Ele olhou para Carla, que se levantou e veio até mim. Pai, o senhor está confundindo as coisas. Nós não temos fazenda. O senhor está delirando. Eu a olhei, com o meu sorriso vazio, e disse: Ah, não temos? Eu pensei que tínhamos. É uma pena. Eu sempre quis uma fazenda. Minhas palavras pareciam sem sentido, mas para eles era mais uma prova de que a minha mente estava indo embora. Mal sabiam que eu estava plantando uma semente de desconfiança, uma semente que eles mesmos regariam com a sua própria ganância. Eu comecei a usar o silêncio como uma arma. Quando eles conversavam sobre os planos da herança, eu me aproximava e me sentava perto deles. Eles me olhavam, mas logo continuavam a conversa.
convencidos de que eu não ouvia nada. "O velho está dormindo", dizia Gustavo para um amigo. "Ele não sabe de nada. É só uma questão de tempo." Eu ouvia tudo, cada palavra, cada plano, cada detalhe. Eu ouvi eles planejando uma viagem de luxo com o dinheiro da minha aposentadoria, uma reforma na casa que custaria milhões, e até mesmo um plano de me internar em um asilo. Eles estavam tão focados na minha incapacidade que não perceberam a minha presença, a minha mente. O silêncio, que antes era uma forma de proteção, se tornou uma forma de ataque. Eu não precisava falar para me vingar. Eu só precisava escutar. E eles, sem saber, estavam me dando todas as ferramentas que eu precisava para a minha vingança. Eles estavam me dando as provas. O jogo de fingimento que eu comecei a jogar evoluiu de maneira rápida e assustadora. Eu não estava apenas me escondendo, estava me tornando um observador onisciente, uma testemunha silenciosa da decadência da minha própria família. Meu olhar, que antes era de dor, agora era de estudo. As conversas, que antes me machucavam, se tornaram peças de um quebra-cabeça. Eu comecei a entender o quão fundo era o poço da ganância em que minha filha e meu genro haviam caído. Eles pararam de fingir na minha frente, convencidos de que minha mente estava em um lugar distante, em um passado esquecido. A casa se tornou um escritório onde eles discutiam livremente os planos de me afastar permanentemente e de se apossarem de tudo que um dia foi construído com amor e sacrifício. Eu os ouvia sentado na minha poltrona, com um sorriso vazio nos lábios, enquanto eles falavam sobre o meu futuro como se eu fosse um objeto, uma peça de um jogo de xadrez que precisava ser removida. A minha atuação atingiu o auge quando, um dia, peguei o meu álbum de fotografias. Aquele álbum era a minha vida, a minha história. Eu o folheei com a minha mão trêmula, mas não de velhice ou fraqueza. A minha mão tremia de raiva. E quando Gustavo entrou na sala, eu olhei para ele com um sorriso bobo e perguntei: "Quem é essa moça, meu filho? Ela se parece com a minha Carla." Ele me olhou com um desprezo óbvio e disse: "É a Carla, pai, sua filha, mas não se preocupe, o senhor não precisa lembrar de nada." Ele pegou o álbum da minha mão e jogou-o sobre a mesa de centro. Ele não sabia o que significava aquele álbum, não sabia o que aquelas fotos representavam. Ele não sabia que cada foto era uma memória, um motivo para eu lutar. E foi naquele exato momento que eu soube que não podia mais me esconder. Eu tinha que lutar. A luta não seria com palavras, porque eles já não me ouviam. A luta seria com ações, com o silêncio. No dia seguinte, eu liguei para o advogado. "Eu quero a minha casa de volta. Quero a minha vida de volta. Quero o meu nome de volta." Eu disse, a voz cheia de determinação. Ele me olhou surpreso. "Mas o senhor não havia me dito que queria se livrar de tudo? Deixar tudo para a sua família?" Eu sorri. Eu disse, "Mas eu não disse para qual família. E eu não disse para que família. Eu disse para a família que eu queria." O plano, que antes era uma vingança silenciosa, se tornou um plano de justiça. Eu não queria machucá-los, eu queria que eles aprendessem que a ganância tem um preço, que a falta de amor tem um preço e que o desprezo tem um preço. E eu, Osvaldo, não era um velho senil. Eu era o juiz, e a sala de estar da minha casa se tornaria o tribunal onde a sentença seria lida. O plano de se tornar invisível, de transformar a dor em uma arma, começou na manhã seguinte ao meu aniversário. Eu acordei, mas decidi não me levantar da cama. Fiquei ali, imóvel, com os olhos fixos no teto, observando os desenhos das rachaduras. A luz do sol entrava pela janela, mas meu mundo se resumia a essa pequena tela mental acima de mim. Quando Carla entrou no quarto com o café da manhã, o aroma de café fresco e pão torrado flutuou no ar, mas eu fingi não perceber nada.
Ela me chamou 2, 3 vezes, sua voz, antes impaciente, agora com um tom de preocupação fingida. Pai, o senhor está bem? O que aconteceu? Ela insistiu, o tom quase cômico de tão falso que era. Eu apenas olhei para ela, sem expressão, e soltei um gemido baixo. A preocupação dela se transformou em um alívio quase palpável. Ah, ele está tendo um daqueles dias. Tinha que ser logo agora, a gente precisa sair. Ela sussurrou para si mesma, acreditando que eu não a ouviria. E foi nesse exato momento, enquanto ela me dava as costas, que eu soube que a minha atuação estava funcionando. Era o primeiro passo de um longo caminho. No café da manhã, a mesa era o meu palco de teatro. Eu me sentei e olhei para o meu prato, mas não comi. Peguei a colher e, em vez de levar a comida à boca, comecei a bater no prato, fazendo um barulho irritante e repetitivo. Meus netos riram, mas um riso nervoso, e Gustavo me olhou com um desprezo que ele nem tentou esconder. Pai, o que o senhor está fazendo? Pare com isso. Está nos envergonhando na frente da Maria, sussurrou Carla, referindo-se à empregada. Eu a encarei com os olhos sem vida e continuei batendo a colher, o som do metal no porcelanato ecoando pela cozinha, quebrando o silêncio. Ela então, com raiva, pegou o prato e o levou para a cozinha. Eu não reagi, mantendo a minha expressão vazia. A humilhação que antes me atingia não me alcançava mais, porque eu estava no controle, mesmo que eles não soubessem. Naquela tarde, enquanto eles estavam na sala, eu me levantei e fui em direção à porta de entrada. Gustavo me segurou, seu braço forte me parando. Onde o senhor vai? Sabe que não pode sair sozinho. Eu o olhei sem entender e apontei para a parede. O sol está brilhando lá, eu disse, com uma voz de criança, e tentei abrir a porta. Ele revirou os olhos e me sentou de volta na poltrona, como se eu fosse um boneco velho. Ele está piorando. O que vamos fazer com ele? Disse ele para Carla. Eles não viam a dor em meus olhos, apenas a demência que eu lhes dava como presente, uma desculpa perfeita para a minha total incapacidade. Nos dias que se seguiram, a minha performance se aprofundou. Eu comecei a conversar com as paredes, a chamar as fotos de minha família de verdade e a sorrir para o nada. A casa se tornou o meu palco. Eu ouvia as conversas deles, as reclamações sobre a minha incapacidade e as discussões sobre a herança que já consideravam como deles. Ele não se lembra mais de nada, Gustavo, disse Carla ao telefone com o irmão dela. Não vai se lembrar dos bens, da conta no exterior ou de onde escondeu os títulos da empresa. Gustavo, confiante, sussurrou para a esposa uma noite. Ele está cada vez mais confuso. Em breve, a papelada será apenas uma formalidade. O velho não será mais um problema. A cada palavra deles, o meu plano se tornava mais concreto. Eu estava coletando evidências, observando seus movimentos, conhecendo a fundo suas fraquezas, a sede de dinheiro que os cegava. O silêncio se tornou meu escudo, a invisibilidade, minha armadura, e a cada humilhação, a cada desprezo, o meu plano de vingança crescia. Eu fingia não saber o que era o dinheiro, o testamento ou os bens que eles tanto cobiçavam. Eu andava pela casa com um sorriso vazio, um olhar perdido, e a cada passo eu me sentia mais perto de uma vingança que os faria desejar nunca ter me subestimado. A grande peça de teatro estava pronta para o seu ato final. Carla e Gustavo, cegos pela ganância e convencidos da minha completa incapacidade, aceleraram os seus planos. A cada dia, a casa se enchia de novos papéis, de ligações sussurradas e de olhares de cumplicidade que eles me lançavam, acreditando que eu era apenas um fantoche esperando ser manipulado. Eles haviam agendado uma reunião com o advogado da família, o mesmo que eu havia contatado em segredo para a semana seguinte. A desculpa? Uma leitura do testamento, um evento pomposo que para eles seria a coroação de seus planos, o momento em que a minha herança seria formalmente passada para seus nomes.
Eu, o protagonista da história, seria o convidado de honra, mas sem a minha fala. Seria apenas uma figura decorativa em meu próprio julgamento. Eles falavam de mim como se eu não estivesse na sala. Ou pior, como se eu fosse um móvel antigo que precisava ser substituído. O velho está cada vez mais confuso, dizia Gustavo para um amigo ao telefone. Ontem, ele me perguntou se eu era o carteiro. O advogado disse que essa é a prova de que ele não tem condições de gerir os bens. Em breve, a casa será nossa e o dinheiro também. Carla, por sua vez, fazia planos mais ambiciosos. Vamos vender a casa, Gustavo. É muito grande e gasta muito. Podemos comprar uma cobertura na praia e nos mudar para lá. O que vamos fazer com o dinheiro do velho? A cada frase eu sentia uma mistura de nojo e uma força que me impulsionava a continuar com o meu plano. Eles estavam me dando as cordas para que eu pudesse amarrá-los em sua própria mentira. O silêncio se tornou meu maior aliado, e a minha demência, a minha arma mais poderosa. Na véspera da grande reunião, a tensão na casa era quase palpável. Eles me observavam de perto, para ter certeza de que eu não faria nada de estranho antes do grande evento. Eu me deitei na cama, fingindo que estava dormindo, mas na verdade estava apenas esperando que eles dormissem para que eu pudesse me levantar. Eu tinha uma última tarefa para cumprir antes da grande revelação. Quando o silêncio finalmente tomou conta da casa, eu me levantei e fui em direção ao porão. Era um lugar que eles raramente visitavam, um lugar que eu mantinha em segredo. Lá, eu havia escondido uma caixa de documentos que guardei durante anos, documentos que provavam que eu tinha um outro plano, um plano para uma outra família. Uma família que eu havia construído em segredo, longe da ganância de Carla e Gustavo. A caixa, empoeirada e amarelada pelo tempo, estava escondida em um canto escuro. Dentro dela, havia documentos de um orfanato que eu fundei em segredo, anos atrás, e que eu vinha sustentando com o meu dinheiro. Havia também uma procuração que eu assinei na frente de um notário, dando todos os meus bens para a minha nova família. Eu sabia que eles ficariam chocados ao saber que eu tinha uma vida que eles desconheciam, uma vida de generosidade e amor que eles nunca foram capazes de demonstrar. Eu estava me preparando para a minha última e maior vingança. Eu não queria humilhá-los. Eu queria que eles sentissem o peso de suas ações. Eu queria que eles sentissem o que é o arrependimento. Eu queria que eles se sentissem sozinhos. A manhã da reunião chegou e a casa se encheu de uma alegria falsa. Gustavo e Carla se vestiram com roupas caras e me ajudaram a me vestir como se eu fosse uma criança. Eu me olhava no espelho e via um homem quebrado, mas por dentro eu me sentia mais forte do que nunca. Eles me levaram para o carro, me sentaram no banco de trás e me deram um copo de suco. Eu bebi, mas sabia que era apenas um detalhe, uma formalidade. O que eles não sabiam é que eu havia trocado o meu suco pelo suco do Gustavo, um suco que não tinha nada de especial, mas que para mim era a prova da minha superioridade. Eles estavam tão focados na minha incapacidade que não perceberam o que estava acontecendo. Mal sabiam eles que a minha demência era a minha armadura, a minha espada e a minha vingança. O caminho para o escritório do advogado foi uma jornada de silêncio e presunção. No banco de trás do carro, com a paisagem urbana passando como um borrão pela janela, eu observava Carla e Gustavo no espelho retrovisor. Eles riam e trocavam olhares de cumplicidade, planejando o que fariam com a minha vida, com o meu dinheiro, como se eu fosse apenas uma peça de xadrez em um jogo que eles já haviam vencido. Gustavo, com um sorriso arrogante, segurava a pasta de documentos, a mesma que eu havia descoberto no escritório dele. Para ele, aquela pasta era a chave para uma vida de luxo, a prova de que sua ganância seria recompensada. Mal sabia ele que aquela pasta era apenas o início de sua ruína.
Minha demência me permitiu sentar ali, invisível, e observar. Eu ouvia os sussurros deles, os planos sobre a reforma da casa, as viagens para a Europa e a forma como falavam do asilo para onde me mandariam, como se fosse um resort. Cada palavra era como uma agulha perfurando o meu coração, mas eu me mantinha imóvel, com meu sorriso vazio. Chegamos ao edifício de vidro e aço que abrigava o escritório do advogado. O saguão era frio e impessoal, um espelho da alma dos meus herdeiros. Carla e Gustavo me pegaram pelo braço, um de cada lado, me conduzindo como se eu fosse uma criança indefesa. Para eles, era um gesto de carinho, para os que vissem de fora. Para mim, era apenas a prova de que eu era um fardo, uma carga a ser gerenciada. Subimos no elevador e eu me vi no reflexo, um homem velho e quebrado. Mas eu não estava quebrado, eu estava apenas me preparando para a minha vitória. A sala de reuniões era grande e fria, com uma mesa de madeira escura no centro. O advogado, o Sr. Matias, nos esperava. Ele se levantou, sorriu para Carla e Gustavo e me olhou com uma expressão de respeito que me fez sentir um calor no coração. Ele não me via como um homem quebrado, mas como um homem que havia sido traído. Ele sabia do meu plano, sabia que a minha demência era a minha maior arma, e ele estava pronto para me ajudar a lutar. Carla e Gustavo me sentaram em uma cadeira ao lado do Sr. Matias, me tratando como se eu não entendesse o que estava acontecendo. Pai, fique quietinho, o advogado vai ler os papéis agora. Não se preocupe, disse Carla com um tom de voz que eu nunca havia ouvido, um tom de voz suave e condescendente. Eu apenas sorri, com meu sorriso vazio. A reunião começou e o silêncio se tornou meu maior aliado. O Sr. Matias começou a ler o testamento com uma voz solene e calma. Ele leu sobre os meus bens, sobre a casa, sobre a minha empresa, sobre as minhas contas bancárias. Carla e Gustavo ouviam com um sorriso de satisfação. Eles estavam certos de que a herança seria deles. Eles não sabiam que a minha vingança silenciosa já havia começado. Eu olhei para eles com meu sorriso vazio e senti uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Eles estavam tão focados no dinheiro, na herança, na vitória, que não perceberam que eu estava no controle, que eu estava apenas esperando o momento certo para a minha vingança. Eles estavam tão certos de que me haviam vencido que não viram que a derrota já estava em seu caminho. A leitura do testamento se tornou um show de horror para eles. A voz do Sr. Matias ecoava na sala e cada palavra era como uma facada em seus corações. Ele leu sobre o meu dinheiro, sobre as minhas propriedades, sobre o meu patrimônio. E a cada palavra, o sorriso de Carla e Gustavo se tornava mais largo. Eles estavam tão obcecados com a vitória que não perceberam o que estava acontecendo. Eu olhei para eles, com meu sorriso vazio, e senti uma satisfação que eu não sentia há muito tempo. A vingança, que antes era apenas um plano, se tornava uma realidade. O ápice da farsa estava prestes a explodir. Eu, sentado na cadeira, com o meu sorriso vazio, era o centro de tudo, mas eles não sabiam. O Sr. Matias, meu advogado e único cúmplice, ergueu o papel. Carla e Gustavo, com sorrisos de satisfação, inclinaram-se para a frente, ansiosos. Eles não viam a ironia da cena, a armadilha que eles mesmos haviam montado. A voz do Sr. Matias ecoou na sala, cada palavra uma facada na alma deles. Pelo presente testamento e em plena posse de suas faculdades mentais, o Sr. Osvaldo transfere a totalidade de seus bens, incluindo a casa, as contas bancárias e a empresa, para a pessoa jurídica que ele fundou, a Fundação Lar da Esperança. O sorriso de Carla e Gustavo se desfez. A cor de seus rostos se esvaiu. A sala se tornou um lugar de silêncio e choque. Gustavo, o primeiro a reagir, pulou da cadeira. O quê? O que é isso? O senhor não está lendo o testamento certo. Isso é mentira. Ele não pode ter feito isso.
Sua voz, que antes era de arrogância, agora era de desespero. Carla, com os olhos cheios de lágrimas, me olhou. Pai, o senhor não pode ter feito isso. Eu sou sua filha, a casa é minha, a herança é minha. Eu apenas sorri, com meu sorriso vazio. O senhor Matias, calmo e sereno, olhou para eles. Os documentos foram assinados na presença de um notário, com todas as formalidades. O senhor Osvaldo fez isso em total consciência. Carla, com raiva, me empurrou. Você não pode fazer isso comigo. Você me prometeu. Você me disse que a casa seria minha. Eu a olhei com meu sorriso vazio e senti uma satisfação que eu não sentia há muito tempo. A vingança, que antes era apenas um plano, se tornava uma realidade. Se você, assim como eu, acredita na justiça, deixe seu like para que essa história chegue a quem precisa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. E comente o que você faria no lugar de Osvaldo. Sua opinião é muito importante para mim. O senhor Matias, com uma voz firme, explicou o que havia acontecido. O senhor Osvaldo descobriu os planos de vocês. Ele sabia que vocês estavam agindo de má fé. Ele sabia que vocês estavam planejando se apossar dos bens dele. Ele sabia de tudo. Ele abriu a pasta e tirou um documento. Uma cópia do testamento que eu havia assinado. Ele me entregou o documento e eu o segurei com minhas mãos firmes. Não havia mais o tremor, a fraqueza. Eu estava no controle. Gustavo, com raiva, tentou pegar o documento da minha mão, mas o senhor Matias o impediu. Não, senhor Gustavo, esses documentos são a prova de que o senhor Osvaldo é o dono de tudo e de que ele tem o direito de fazer o que quiser com os bens dele. Carla, com os olhos cheios de lágrimas, me olhou. Pai, me perdoe, eu não sabia o que estava fazendo. Por favor, não faça isso comigo. Eu a olhei com meu sorriso vazio e senti uma tristeza profunda. Eu não estava me vingando por prazer. Eu estava me vingando por justiça. Eu queria que eles aprendessem que a ganância tem um preço, que a falta de amor tem um preço e que o desprezo tem um preço. A reunião terminou com a derrota de Carla e Gustavo. Eles saíram da sala sem olhar para trás, com os rostos de choque e desespero. Eles não me deram um adeus, uma despedida. Apenas saíram, com o peso de suas ações sobre eles. Eu, Osvaldo, não era mais o velho frágil. Eu era o juiz. E a sala de estar da minha casa se tornaria o tribunal onde a sentença seria lida. A minha vingança não era sobre dinheiro ou bens. Era sobre a minha dignidade. E eu, Osvaldo, não era um homem quebrado. Eu era um homem livre. E a liberdade, eu descobri, não tem preço. Eu saí do escritório do advogado com a minha cabeça erguida com um sorriso de satisfação. A vida, eu descobri, é uma grande peça de teatro. E eu, Osvaldo, finalmente me tornei o protagonista da minha própria história. E a cortina, eu sabia, ainda não havia descido. A porta do escritório do senhor Matias se fechou atrás de mim com um suave clique. Mas para Carla e Gustavo, o som deve ter sido como um estrondo, um selo final sobre o destino que eles mesmos haviam selado. Eu, Osvaldo, o velho frágil e senil que eles acreditavam ser, saí daquele edifício de vidro e aço com a cabeça erguida, meus ombros, antes encurvados pelo peso da humilhação, agora retos e firmes. O ar da rua, que antes me parecia opressor, agora era leve e revigorante. Era o cheiro da liberdade. Meus passos, que por anos haviam sido arrastados e hesitantes, agora eram firmes, determinados. A minha aparência de homem quebrado e velho continuava, mas por dentro eu era mais forte do que jamais havia sido. Eu olhei para trás, para o imponente prédio de vidro e aço, e por um instante vi os fantasmas da ganância de minha filha e de meu genro pairando sobre a fachada impessoal, presos no labirinto de suas próprias mentiras e ambições.
Eles estavam em suas próprias prisões, construídas com as mentiras que contaram a si mesmos e aos outros. Mas eles não eram mais o meu problema. A minha vingança não era sobre punição, mas sobre justiça. Eu me virei e comecei a caminhar com passos firmes em direção a uma nova vida. E a cada passo eu sentia o peso de um passado doloroso se desfazendo em meus ombros, como se a poeira de anos de dor estivesse sendo levada pelo vento. Eu não era mais o homem que eles haviam humilhado. Eu era um homem livre. Enquanto caminhava, o meu celular, um aparelho antigo que eles pensavam que eu não sabia usar, vibrou em meu bolso. Era o senhor. Matias. Senhor Osvaldo, eles ligaram. Estão me ameaçando, dizendo que vão me processar. O que devo fazer? A voz dele estava cheia de uma preocupação genuína. Mas eu sabia que ele estava apenas me testando, para ter certeza de que eu estava bem. Eu sorri. Diga a eles que a justiça não tem preço, senhor Matias, e que o arrependimento é o mais caro de todos. Eles vão aprender. A vingança não era apenas minha, era a de todos aqueles que foram humilhados e subestimados. Eu estava lutando por eles. Eu estava lutando por mim. Eu estava lutando por todos os Osvaldos do mundo. E a minha vingança, que antes era apenas um plano, se tornou uma realidade. A casa, que antes era um lugar de dor e humilhação, se tornou um lugar de esperança. Eu, Osvaldo, estava no controle. A vingança, eu descobri, não é sobre o que você tira das pessoas. É sobre o que você devolve a elas. E a vida que eu iria devolver a mim mesmo era uma vida que eles jamais seriam capazes de tirar de mim. Eu não queria machucá-los. Eu queria que eles aprendessem que a ganância tem um preço, que a falta de amor tem um preço e que o desprezo tem um preço. E eu, Osvaldo, não era um velho senil. Eu era o juiz. E a sala de estar da minha casa se tornaria o tribunal onde a sentença seria lida. A minha vingança não era sobre dinheiro ou bens, era sobre a minha dignidade. E eu, Osvaldo, não era um homem quebrado, eu era um homem livre. E a liberdade, eu descobri, não tem preço. Eu caminhei pelas ruas, as pessoas passando por mim, sem me notarem, e eu sabia que era a liberdade que eu sempre quis. A liberdade de ser invisível, de ser uma sombra, de ser apenas um homem velho em um mundo que não se importava com homens velhos. Mas a ironia era que agora eu era o homem que tinha o mundo em minhas mãos. O dinheiro, os bens, a casa. Tudo isso não era mais o meu fardo. Era o meu poder. E eu, Osvaldo, não era um homem quebrado. Eu era um homem livre. E a liberdade, eu descobri, não tem preço. O táxi que me levou de volta para a casa parecia um carro de fuga, embora eu estivesse, na verdade, voltando para o local de onde havia sido exilado. O motorista, um jovem com fones de ouvido que me olhava pelo retrovisor com uma curiosidade sutil, não fazia ideia de que eu estava fugindo de uma prisão invisível, uma jaula construída por aqueles que eu mais amava. A paisagem urbana, que antes me parecia cinzenta e sem vida, agora brilhava sob o sol da tarde, como se o mundo tivesse recuperado sua cor. Os carros, os edifícios, as pessoas correndo para o trabalho, tudo parecia ter uma nova luz, uma nova vida. Eu me sentia como um homem que havia sido libertado, um prisioneiro que finalmente podia ver a luz do sol. E a ironia da vida era que a minha liberdade não tinha nada a ver com o dinheiro que eu havia guardado, mas com a dignidade que eu havia recuperado. Eu me virei e olhei pela janela, com um sorriso de satisfação. A vingança, eu descobri, não é sobre o que você tira das pessoas, é sobre o que você devolve a elas, e a vida que eu iria devolver a mim mesmo era uma vida que eles jamais seriam capazes de tirar de mim. O táxi parou em frente à minha casa, e eu, pela primeira vez em anos, abri a porta do carro com as minhas próprias mãos. Eu olhei para a casa, a fachada branca e imponente,
as janelas grandes, o jardim bem cuidado. Para eles, era um símbolo de status, uma promessa de riqueza. Para mim, era a minha prisão. Mas agora, era o meu lar novamente. Eu entrei e o silêncio da casa, que antes me parecia opressor, agora era pacífico e sereno. Eu me sentei na minha poltrona de couro, o centro de tantas humilhações, e senti uma calma que eu não sentia há muito tempo. Eu me senti em paz, e o telefone que eu havia ignorado por tanto tempo tocou. O nome de Gustavo apareceu na tela. A voz dele, que antes era de arrogância, agora era de pânico, e eu podia sentir o desespero em cada palavra. Pai, o que o senhor fez? O advogado ligou e disse que o senhor transferiu tudo. Pai, me diga que isso é mentira. Eu sou seu filho. Eu sou o seu único herdeiro. Ele gritou, a voz trêmula. Eu apenas sorri, com meu sorriso vazio. Eu sou o dono da minha vida, Gustavo. E eu decidi que a minha vida não é para quem não me ama. A minha vida é para quem me ama, para quem me respeita. Ele ficou em silêncio por um momento, e eu pude ouvir a respiração ofegante dele. Pai, eu não entendi. O senhor está delirando. A gente vai conversar amanhã. O senhor vai entender que eu e a Carla amamos o senhor. Ele desligou o telefone. Eu me senti satisfeito. A vingança, eu descobri, não é sobre o que você tira das pessoas, é sobre o que você devolve a elas. E a vida que eu iria devolver a mim mesmo era uma vida que eles jamais seriam capazes de tirar de mim. A vingança não era sobre dinheiro ou bens, era sobre a minha dignidade. E eu, Osvaldo, não era um homem quebrado. Eu era um homem livre. E a liberdade, eu descobri, não tem preço. Eu saí do escritório do advogado com a minha cabeça erguida, com um sorriso de satisfação. A vida, eu descobri, é uma grande peça de teatro. E eu, Osvaldo, finalmente me tornei o protagonista da minha própria história. E a cortina, eu sabia, ainda não havia descido. A porta do escritório do senhor Matias se fechou atrás de mim com um suave clique, mas para Carla e Gustavo o som deve ter sido como um estrondo, um selo final sobre o destino que eles mesmos haviam selado. Eu, Osvaldo, o velho frágil e senil que eles acreditavam ser, saí daquele edifício de vidro e aço, com a cabeça erguida, meus ombros, antes encurvados pelo peso da humilhação, agora retos e firmes. O ar da rua, que antes me parecia opressor, agora era leve e revigorante. Era o cheiro da liberdade. Meus passos, que por anos haviam sido arrastados e hesitantes, agora eram firmes, determinados. A minha aparência de homem quebrado e velho continuava, mas por dentro eu era mais forte do que jamais havia sido. Eu olhei para trás, para o imponente prédio de vidro e aço, e por um instante vi os fantasmas da ganância de minha filha e de meu genro pairando sobre a fachada impessoal, presos no labirinto de suas próprias mentiras e ambições. Eles estavam em suas próprias prisões, construídas com as mentiras que contaram a si mesmos e aos outros. Mas eles não eram mais o meu problema. A minha vingança não era sobre punição, mas sobre justiça. Eu me virei e comecei a caminhar, com passos firmes, em direção a uma nova vida. E a cada passo eu sentia o peso de um passado doloroso se desfazendo em meus ombros, como se a poeira de anos de dor estivesse sendo levada pelo vento. Eu não era mais o homem que eles haviam humilhado. Eu era um homem livre. Enquanto caminhava, o meu celular, um aparelho antigo que eles pensavam que eu não sabia usar, vibrou em meu bolso. Era o senhor Matias. Senhor Osvaldo, eles ligaram. Estão me ameaçando, dizendo que vão me processar. O que devo fazer? A voz dele estava cheia de uma preocupação genuína, mas eu sabia que ele estava apenas me testando para ter certeza de que eu estava bem. Eu sorri. Diga a eles que a justiça não tem preço, senhor Matias. E que o arrependimento é o mais caro de todos.
Eles vão aprender. A vingança não era apenas minha, era a de todos aqueles que foram humilhados e subestimados. Eu estava lutando por eles. Eu estava lutando por mim. Eu estava lutando por todos os Osvaldos do mundo. E a minha vingança, que antes era apenas um plano, se tornou uma realidade. A casa, que antes era um lugar de dor e humilhação, se tornou um lugar de esperança. Eu, Osvaldo, estava no controle. A vingança, eu descobri, não é sobre o que você tira das pessoas, é sobre o que você devolve a elas. E a vida que eu iria devolver a mim mesmo era uma vida que eles jamais seriam capazes de tirar de mim. Eu não queria machucá-los. Eu queria que eles aprendessem que a ganância tem um preço, que a falta de amor tem um preço e que o desprezo tem um preço. E eu, Osvaldo, não era um velho senil. Eu era o juiz. E a sala de estar da minha casa se tornaria o tribunal onde a sentença seria lida. A minha vingança não era sobre dinheiro ou bens. Era sobre a minha dignidade. E eu, Osvaldo, não era um homem quebrado. Eu era um homem livre. E a liberdade, eu descobri, não tem preço. Eu caminhei pelas ruas, as pessoas passando por mim sem me notarem, e eu sabia que era a liberdade que eu sempre quis. A liberdade de ser invisível, de ser uma sombra, de ser apenas um homem velho em um mundo que não se importava com homens velhos. Mas a ironia era que agora eu era o homem que tinha o mundo em minhas mãos. O dinheiro, os bens, a casa, tudo isso não era mais o meu fardo, era o meu poder. E eu, Osvaldo, não era um homem quebrado. Eu era um homem livre. E a liberdade, eu descobri, não tem preço. O táxi que me levou de volta para a casa parecia um carro de fuga, embora eu estivesse, na verdade, voltando para o local de onde havia sido exilado. O motorista, um jovem com fones de ouvido que me olhava pelo retrovisor com uma curiosidade sutil, não fazia ideia de que eu estava fugindo de uma prisão invisível, uma jaula construída por aqueles que eu mais amava. A paisagem urbana, que antes me parecia cinzenta e sem vida, agora brilhava sob o sol da tarde, como se o mundo tivesse recuperado sua cor. Os carros, os edifícios, as pessoas correndo para o trabalho, tudo parecia ter uma nova luz, uma nova vida. Eu me sentia como um homem que havia sido libertado, um prisioneiro que finalmente podia ver a luz do sol. E a ironia da vida era que a minha liberdade não tinha nada a ver com o dinheiro que eu havia guardado, mas com a dignidade que eu havia recuperado. O táxi parou em frente à minha casa e eu, pela primeira vez em anos, abri a porta do carro com as minhas próprias mãos. Eu olhei para a casa, a fachada branca e imponente, as janelas grandes, o jardim bem cuidado. Para eles, era um símbolo de status, uma promessa de riqueza. Para mim, era a minha prisão, mas agora era o meu lar novamente. Eu entrei e o silêncio da casa, que antes me parecia opressor, agora era pacífico e sereno. Eu me sentei na minha poltrona de couro, o centro de tantas humilhações, e senti uma calma que eu não sentia há muito tempo. Eu me sentia em paz. E o telefone, que eu havia ignorado por tanto tempo, tocou. O nome de Gustavo apareceu na tela. A voz dele, que antes era de arrogância, agora era de pânico. E eu podia sentir o desespero em cada palavra. Pai, o que o senhor fez? O advogado ligou e disse que o senhor transferiu tudo. Pai, me diga que isso é mentira. Eu sou seu filho. Eu sou o seu único herdeiro. Ele gritou, a voz trêmula. Eu apenas sorri, com meu sorriso vazio. Eu sou o dono da minha vida, Gustavo. E eu decidi que a minha vida não é para quem não me ama. A minha vida é para quem me ama, para quem me respeita. Ele ficou em silêncio por um momento, e eu pude ouvir a respiração ofegante dele. Pai, eu não entendi. O senhor está delirando. A gente vai conversar amanhã. O senhor vai entender que eu e a Carla amamos o senhor. Ele desligou o telefone.
Eu me senti satisfeito. A vingança, eu descobri, não é sobre o que você tira das pessoas, é sobre o que você devolve a elas. E a vida que eu iria devolver a mim mesmo era uma vida que eles jamais seriam capazes de tirar de mim. A vingança não era sobre dinheiro ou bens, era sobre a minha dignidade. E eu, Osvaldo, não era um homem quebrado. Eu era um homem livre, e a liberdade, eu descobri, não tem preço. A noite chegou e, com ela, um silêncio pesado e profundo na casa, diferente do silêncio opressor de antes. Este era um silêncio de paz. Eu me deitei em minha cama, a mesma que por anos foi um refúgio da minha dor. Mas hoje era um lugar de vitória. Fechei os olhos e não vi mais as rachaduras no teto. Eu vi um futuro onde eu não era mais um fantasma, mas um homem livre. O som do meu celular me despertou na manhã seguinte. Era um e-mail do Sr. Matias. O título era Ação Judicial. O corpo do e-mail dizia: Sr. Osvaldo, eles entraram com uma ação judicial. Eles querem anular o testamento. Eles alegam que o senhor não estava em total posse de suas faculdades mentais quando assinou os documentos. Eu li o e-mail e um sorriso de satisfação se formou em meus lábios. Eles estavam cavando a própria cova. Eles não sabiam que a minha demência era a minha maior arma, a minha armadura, a minha vingança. Eles estavam tão obcecados em me humilhar que não perceberam a armadilha em que estavam caindo. Naquela mesma manhã, um detetive particular me ligou. Senhor Osvaldo, eu preciso falar com o senhor. É sobre a sua nora e o seu genro. Eles me procuraram para que eu o vigiasse. Eles queriam provas de que o senhor estava senil, para que pudessem interná-lo em um asilo. Eles queriam o seu dinheiro. Eu o ouvi com um misto de nojo e satisfação. Obrigado, meu filho. A justiça, eu descobri, não tem preço. E o arrependimento é o mais caro de todos. Eles vão aprender. O plano, que antes era uma vingança silenciosa, se tornou um plano de justiça. Eu não queria machucá-los. Eu queria que eles aprendessem que a ganância tem um preço, que a falta de amor tem um preço e que o desprezo tem um preço. E eu, Osvaldo, não era um velho senil. Eu era o juiz. E a sala de estar da minha casa se tornaria o tribunal onde a sentença seria lida. A minha vingança não era sobre dinheiro ou bens, era sobre a minha dignidade. E eu, Osvaldo, não era um homem quebrado. Eu era um homem livre, e a liberdade, eu descobri, não tem preço. Mais tarde, naquele mesmo dia, o som da campainha ecoou pela casa. A Maria, a empregada que sempre me tratou com carinho, abriu a porta, e na sala, de frente para mim, estavam Carla e Gustavo. A aparência deles era de desespero e raiva. As roupas caras, antes um símbolo de status, agora pareciam um uniforme de derrota. O rosto de Carla, que antes era de desprezo, agora era de dor. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Pai, por favor, me perdoe. Eu não sabia o que estava fazendo. Por favor, não faça isso comigo. Ela gritou, a voz embargada. Gustavo, por sua vez, me olhou com fúria. Você não pode fazer isso, nós somos sua família. Você vai deixar a gente na rua por causa de um capricho de velho? Eu apenas sorri, com meu sorriso vazio. A minha família, Gustavo, é quem me ama. A minha família, Carla, é quem me respeita. As palavras que eu disse não eram de raiva, mas de uma tristeza profunda. Eu não estava me vingando por prazer. Eu estava me vingando por justiça. Eu queria que eles aprendessem que a ganância tem um preço, que a falta de amor tem um preço, e que o desprezo tem um preço. E eu, Osvaldo, não era um velho senil. Eu era o juiz, e a sala de estar da minha casa se tornaria o tribunal onde a sentença seria lida. A porta da casa se abriu, e meus netos, que eu tanto amava, entraram. Eles não me olharam com pena ou desconforto, mas com um misto de respeito e curiosidade. Vovô,
Por que a mamãe está chorando? A voz da minha neta era pura e inocente. Eu a olhei com um sorriso e disse: ela está chorando porque a vida, meu amor, é uma grande peça de teatro. E a cortina, eu descobri, ainda não havia descido. Naquela noite, enquanto eu me deitava, eu me sentia em paz. O silêncio da casa, que antes me parecia opressor, agora era o meu santuário. Eu me senti livre, não porque eu tinha o dinheiro, mas porque eu tinha a minha dignidade. E a dignidade, eu descobri, não tem preço. O som do meu celular me despertou, era um e-mail do Sr. Matias. O título era Ação Judicial. O corpo do e-mail dizia: Sr. Osvaldo, eles entraram com uma ação judicial. Eles querem anular o testamento. Eles alegam que o senhor não estava em total posse de suas faculdades mentais quando assinou os documentos. Eu li o e-mail e um sorriso de satisfação se formou em meus lábios. Eles estavam cavando a própria cova. Eles não sabiam que a minha demência era a minha maior arma, a minha armadura, a minha vingança. Na manhã seguinte, um detetive particular me ligou. Sr. Osvaldo, eu preciso falar com o senhor. É sobre a sua nora e o seu genro. Eles me procuraram para que eu o vigiasse. Eles queriam provas de que o senhor estava senil, para que pudessem interná-lo em um asilo. Eles queriam o seu dinheiro. Eu o ouvi, com um misto de nojo e satisfação. Obrigado, meu filho. A justiça, eu descobri, não tem preço. E o arrependimento é o mais caro de todos. Eles vão aprender. O plano, que antes era uma vingança silenciosa, se tornou um plano de justiça. Eu não queria machucá-los, eu queria que eles aprendessem. A vida, eu descobri, é uma grande peça de teatro, e eu, Osvaldo, finalmente me tornei o protagonista da minha própria história. E a cortina, eu sabia, ainda não havia descido. Eu me virei e olhei para a porta do escritório com um sorriso de satisfação. Se você, assim como eu, acredita na justiça, deixe seu like para que essa história chegue a quem precisa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. E comente o que você faria no lugar de Osvaldo. Sua opinião é muito importante para mim. A história de Osvaldo é uma prova de que a dignidade não tem preço. Eu espero que ela sirva de inspiração para todos os que se sentem invisíveis. E que eles se lembrem que a vida, por mais que seja difícil, é uma grande peça de teatro. E que a cortina, eu descobri, ainda não havia descido.